Olha, hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui, no Amantes da Vida, um professor meu. E eu acho que ele ensina para a vida, não ensina especificamente para um momento, ele se torna, assim, um marco. É um autor que tem livros em 51 países. Então, eu trago aqui para vocês o professor César Romão. Prazer estar aqui, Maria Gina. Eu sou seu fã, sou um grande fã de todo o trabalho dela. Eu escrevi 25 livros ao longo da carreira, eles estão em diversos países hoje, países até onde existem pouquíssimos brasileiros, como a Rússia, a Alemanha. E, na realidade, sempre me perguntam que livro que eu gostaria de ter escrito, se eu já escrevi o livro que eu gostaria de ter escrito. Sempre falo, olha, o livro que eu gostaria de ter escrito é a Bíblia, mas alguém já escreveu, né? Então, eu resolvi, como eu sou um amante, né, dos assuntos bíblicos desde menino, eu resolvi fazer este livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. É uma fórmula nova, não tem nada igual no mercado literário ainda. São 60 ensinamentos bíblicos com uma leitura contemporânea, quer dizer, é uma visão muito simples, muito fácil, para que as pessoas possam entender melhor sobre a Bíblia. Então você vai encontrar 60 passagens bíblicas, todas elas escritas com 1.800 caracteres, significa que você lê em 3 minutos. Então, em 3 minutos você vai entender a passagem bíblica que você escolher. O livro ele não é crescente, você pode abrir qualquer página, escolher qualquer passagem bíblica e você vai ter acesso a essa passagem. As pessoas têm gostado bastante, o livro foi lançado agora, mas todo mundo tem ficado muito surpreso. Nossa, Romão, eu nunca consegui ler a Bíblia, agora eu estou entendendo. Então é uma visão bem contemporânea, eu tenho certeza que o público vai gostar bastante. Interessante. Como é que você chegou a entender que tipo de livro você ia escrever? Olha, eu sempre gostei muito da leitura da Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia a primeira vez que eu fui chamado na Igreja São Carlos, na Rua Oratório, lá na Vila Prudente. Eu era garotinho e o padre falou, menino, hoje você vai ler aqui uma passagem bíblica. Eu nunca tinha pego a Bíblia nesse... Interessante, e aí, aquele né? dia eu li, gostei e comecei a me apaixonar pela Bíblia. Muita gente me pergunta se eu acredito no que está na Bíblia, né? Se a Bíblia... mas a Bíblia foi escrita por homem. Olha, é assim, se não for verdade, é a melhor história da humanidade, não tem outra. É uma boa colocação. É a melhor história para a humanidade seguir, é o melhor guia para a humanidade. Aí eu pergunto, você já... Não, nunca li. Bom, você nem leu a Bíblia e está questionando se é verdade ou não. O brasileiro tem muito disso. Né? E essa simplicidade que falta na Bíblia, eu procurei trazer para esse livro. Então é um livro que você tem passagens, por exemplo, do caminho de Emaús. Logo após a crucificação de Cristo, 2 discípulos fogem pelo caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a 12, 13 quilômetros ali de Jerusalém, e pelo caminho eles vão reclamando a ausência de Jesus, que agora que ele morreu, o que eles iam fazer? E nesse caminho um terceiro peregrino se junta a eles. E esse terceiro peregrino indaga um pouquinho, né? Mas esse que vocês estão conversando aí não disse que a gente tem o poder de fazer o milagre que ele fazia? Mas esse que vocês estão falando aí não disse que no terceiro dia ele poderia voltar? Não, mas quem é que volta da morte? Então eles vão conversando. Quando eles chegam ao caminho de Emaús, esses 2 peregrinos convidam o terceiro a estar à mesa com eles. Esse terceiro peregrino abaixa o capuz, reparte o pão e desaparece. Era Jesus. E aí eu faço uma analogia. Nossa, até arrepio. Veja que interessante. Aí é que eu digo que essa leitura é contemporânea, porque aí eu coloco a analogia contemporânea. Esses 2 peregrinos caminharam 12 quilômetros reclamando da ausência de Jesus. Mas Jesus estava entre eles. E eles não perceberam. E por que eles não perceberam? Porque não paravam de reclamar. Quando nós reclamamos, nós perdemos a percepção das coisas boas que estão ao nosso redor.
Então, esse tipo de visão é a visão que o livro traz. Que interessante. Às vezes as pessoas nunca tinham imaginado, né, certas passagens bíblicas, e você vai encontrar 60 passagens como essa. E eu acho que, efetivamente, César, muito poucas pessoas, eu inclusive, que estudei em colégio católico a vida toda e tal, eu não posso dizer que eu tenha lido a Bíblia. Com certeza, também não. Eu li passagens, algumas passagens da Bíblia, sabe? Eu acho que você dizer assim, eu conheço a Bíblia de forma nenhuma. Mas tem curiosidades e não religiosas. Meu pai, por exemplo, não tinha nada de religioso, ele conhecia a Bíblia inteira. E ele gostava, e ele apreciava, ele comentava, sabe? Porque realmente deve ser muito interessante. Nós temos duas versões, né? Você tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que mais as pessoas conhecem, são da Igreja Católica. Então. Mas essas passagens, esses detalhes, eles nunca são realçados. Tanto que eu tenho hoje muitos religiosos, não são poucos, que estão usando esse livro nas suas homilias, né, nos seus sermões. Então eles estão pegando o livro e fazendo a narrativa do livro para ilustrar os sermões. Romão, nunca o povo entendeu tanto da Bíblia. Que beleza, exatamente. Não que eu queira escrever melhor que a Bíblia. Na realidade, eu fiz o que é o dever de um autor. Eu facilitei a leitura bíblica para as pessoas neste livro. Porque senão fica algo muito empírico, muito distante do teu dia a dia, né? Eu acho que você trouxe exatamente para a vida atual, o dia a dia. E dirigido para o mesmo assunto sempre, né? O sucesso, não é isso? Nós temos tem um capítulo aí que fala sobre isso. A gente tem uma visão equivocada do sucesso. Isso eu ia te perguntar. Porque nós, aqui ocidentais, né, nós achamos que o sucesso é posse. Só coisa financeira. Né? E o sucesso é um estado de espírito. Porque você pode ter, por exemplo, um super empresário que tem tudo que você possa imaginar, tem 3 filhos, os 3 são drogados e ele não tem convivência com o filho. Eu ouço muito nos meus cursos, fala, Romão, eu daria tudo que eu tenho para curar minha esposa, eu daria tudo que eu tenho para encontrar um caminho para o meu filho, e por aí vai, eu daria tudo que eu tenho para curar a minha doença. Então, o sucesso, na realidade, ele tem que ser encarado como um estado de espírito. Por quê? Porque o estado de espírito você não perde. Exatamente. Por mais caro que seja o seu carro, pode acabar num poste ou com certeza, na traseira num caminhão. Então, essas coisas que são... Romão, então eu não posso ser... Pode ser rico, claro, você pode ter coisas maravilhosas na sua vida. O importante é o quanto você dá de prioridade para isso. Isso não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade está ligada à sua existência, à sua missão de mundo. Aliás, eu acho até que nós temos obrigação de termos posses. Por quê? Porque a gente tem condição de ajudar mais gente. Claro. Você tem condição de fazer mais. Você tem condição de colaborar com o hospital, colaborar com entidades, ajudar mais pessoas. Quer dizer, o dinheiro traz isso também. Lógico. Né? Você tem que ter essa consciência. Se bem dirigido, né? Tem que ter essa consciência. Se bem administrado, digamos assim. Né? Aí administrar para a tua felicidade. A felicidade sua também depende da felicidade dos que estão em volta. Porque, olha, se a gente passar pela vida igual uma ameba, a gente não fala, não vivi. Passou pela vida em brancas nuvens. Exatamente. Tem uma passagem aqui que fala muito sobre essa questão da consciência. Quando Jesus estava escrevendo na areia e levaram até ele uma mulher e disseram para ele qual seria o que ele teria a dizer, porque aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Na realidade, era uma armadilha, porque se ele dá a opinião dele, ele estava indo contra a opinião de Moisés, por exemplo, que na lei de Moisés a mulher teria que ser apedrejada. Se ele fala para apedrejar, ele estaria contra o que ele prega. Então ele seria preso de qualquer jeito. Qualquer das respostas, Jesus seria preso. Aquilo era uma armadilha para prender. Após a terceira tentativa de indagação, ele se levanta e pergunta àquela pequena multidão, quem aqui não tiver no pecado, que atire a primeira pedra. Né? E a multidão foi embora. E ele diz à mulher, não vejo ninguém aqui para te condenar, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus usou nessa passagem um poder que todos nós temos,
Qual é esse poder? Ele não falou a mente daquelas pessoas, ele não falou a religião daquelas pessoas, ele não falou ao coração daquelas pessoas. Ele falou a consciência daquelas pessoas. Porque nós só podemos mudar a nossa vida através da consciência. Foi isso que ele fez. Ele fez com que aquelas pessoas fizessem uma retrospectiva na consciência de cada um. E eu acho que, basicamente, então, é o que você faz aqui com o seu livro. Você fala a consciência de cada um. Eu me esforcei bastante. Exatamente. Parabéns. César, mais uma vez a gente agradece tua vinda aqui e nós desejamos sucesso. Não, nós sabemos que o seu livro já está é garantido. Um sucesso. Garantido. E já está como os seus traduzido também? anteriores. Ainda não. Esse aqui começa agora. Como ele é novo, né, agora, ainda até o final desse ano, ele vai seguindo o caminho dos outros livros. O meu segundo maior público depois do Brasil é a Itália. Aí vem Espanha, Portugal e Alemanha. Aí ele vai andando. Ele tem meus livros hoje têm uma vida própria, um caminho próprio. Uma vez que sai debaixo da pena, todos eles criam. São os filhos que saem, né? Flecha lançada hoje. Exatamente. Muito obrigada, César, e que você continue assim, tendo esse sucesso mais que merecido. Obrigado, Maria Eugênia. Prazer estar aqui.